Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre temperamentos. Temperamentos é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar e de ensinar, porque, na verdade, esse tema foi um divisor de águas na minha vida. Em 2016, eu conheci esse assunto, né? E, a partir dali, muita coisa mudou, né? Consegui me compreender, consegui me conhecer nesse aspecto do temperamento, pude também identificar o temperamento das pessoas mais próximas, e isso melhorou o relacionamento com as pessoas, melhorou a compreensão acerca até mesmo de habilidades, de dons. Então, esse assunto é um assunto muito legal, muito interessante, né? E a gente vai ver um ganho muito grande na nossa vida nesses dois pontos. O autoconhecimento, né? E o conhecimento do outro, né? E esse conhecimento e esse autoconhecimento vai gerar um resultado no nosso relacionamento. No primeiro relacionamento, que é o intrapessoal, e no segundo relacionamento, que é o interpessoal, né? Então, eu costumo dizer, quando eu dou essa aula, que nós temos a mania de querer que as pessoas sejam como nós, pensem como nós, decidam, sintam como nós. E isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós temos uma forma de ver o mundo, uma forma de perceber o mundo, uma forma de interagir, e a outra pessoa ela tem a sua forma, né? E aí nós vamos ver esses 4 padrões, né, que são os padrões dos temperamentos. Ok? Então, tem uma frase que diz o seguinte: o tipo de pessoa que você é se manifesta nas pequenas coisas que você faz. Então, quando nós falamos de temperamento, nós vamos falar de atitudes, formas de interação que vão ser peculiar daquele temperamento, né? E isso vai sendo expresso em pequenas coisas, escolhas, desde a roupa que se veste, ao tom de voz que se tem, né, as decisões que se tomam ou se deixam, né, deixam de ser tomadas. Isso a gente vai conseguir, então, perceber aí o jogo dos temperamentos, tá? Eu gostaria que você que já sabe desse conteúdo, já conhece esse assunto, você que já identificou qual que é o seu temperamento, você mandasse aqui para mim no chat para a gente já ter uma ideia se você já ouviu falar sobre esse tema, se você já estudou alguma coisa, se você leu algum livro, né? No final eu quero fazer 2 indicações, não me deixem, né, esquecer, 2 indicações de livros desse assunto, tá? Então, nós vamos ter 4 temperamentos. O temperamento sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Ah, legal, Cris, muito bom. Isso aí gera um autoconhecimento muito legal com os pacientes. Eu também, em alguns casos, eu faço até um estudo ali junto com eles. Muito legal. Ajuda muito. Então, nós temos esses 4 temperamentos. Deixa eu falar aqui. Vamos falar sobre o primeiro temperamento, tá? Então, eu vou trazer algumas características desses temperamentos e, no final, nós vamos falar um pouquinho também sobre, vamos citar algumas áreas de atuação, né, profissional, que esse temperamento vai ter uma maior desenvoltura, tá? O primeiro, né, é o sanguíneo, né, o temperamento sanguíneo. E o título para a gente falar do sanguíneo é O Encantado Mundo dos Sanguíneos. Eu quero passar já alguns princípios para vocês, se você estiver anotando essa aula, tá? Nós vamos ter, dentro dos temperamentos, aqueles que são extrovertidos e vamos ter os introvertidos. Nós vamos ter aqueles que são emocionais e, de outro lado, nós vamos ter aqueles que são racionais, ok? Então, nós vamos ter aí essas duas análises, esses 2 perfis, tá? Extrovertido, introvertido, emocional e racional. O sanguíneo, ele é extrovertido, ele é para fora, ele é para o mundo,
para os ambientes, e ele vai ser também emocional. Então, além de ser extrovertido, ele é extrovertido e emocional, ok? O sanguíneo é aquela pessoa que é considerada calorosa, expansiva, extremamente otimista, aquela pessoa que é amável e simpática, né? À primeira vista, né? Ela já é uma pessoa que é envolvente, né? Que traz ali aquela sensação de você ser um amigo dele de muito tempo. Ele é encantador. Tudo que o sanguíneo fala, ele fala debaixo de um brilhantismo maravilhoso, tá? Ele é dinâmico e extremamente comunicativo, né? A sua maior expressão, a maior que você pode olhar assim, bater no olho, né? Dizer é um sanguíneo, não é um sanguíneo, é a sua comunicação, a sua necessidade e a sua facilidade de comunicar-se, ok? E ele é uma pessoa muito influenciadora, tá? Ele tem uma capacidade de influência muito grande. É uma pessoa que também é instável, tá? Despreocupada, explosiva e inquieta. Tá? Então, ela vai ter essas características também. Elas estão muito focadas no aqui e agora, ok? Elas vivem o aqui, elas vivem o presente, elas vivem o agora. E quando algo mais, eu brinco, né? Algo mais interessante surge, aparece ali, e ela está concentrada, compenetrada em algo, ela, quando passa algo novo, ela já vai, ela já foi, ela nem volta. Né? Por quê? Porque ela vai se envolver ali com essa questão, né, do momento, né? Aquilo que é atrativo, aquilo que chama a atenção, ok? Meninas, eu vou só dar uma pausa, um minutinho, e dar uma orientação para as meninas lá no grupo e a gente continua. Bem. Sanguíneos são também pessoas que são consideradas fanfarrões, né? São muito desinibidas e por ter essa autoestima, essa inflada, né? Esse entusiasmo, essa alegria, esse envolvimento com as pessoas, muitas vezes eles são mal interpretados pelos outros, tá? É como se fosse aquele ditado, né? Carroça vazia, só faz barulho, né? Então, muitas vezes é essa interpretação que outros temperamentos vão ter do sanguíneo. É uma pessoa impulsiva, né? Raramente analisa os seus pensamentos e as suas atitudes. Por quê? Porque eles são muito movidos na ação. E eles não pensam, eles não analisam muitas vezes os fatos, não pesam as circunstâncias e vão somente agindo e reagindo diante das questões, tá? Eles são egoístas, concentram-se em si mesmo, né? Então, o sanguíneo ele tem uma facilidade de colocar-se no centro das coisas, sabe? Eles têm uma facilidade de deixar que o sucesso suba a cabeça e eles geram, em seus ambientes, eles vão sempre comunicar uma autopromoção. Eles sempre gostam de impressionar as pessoas, pela sua forma de falar, por aquilo que sabem, por aquilo que conhecem, sabe? Então, eles têm, por aquilo que eles têm capacidade de realizar, pelo seu sucesso. Né? Podem se tornar pessoas sem limites. Aquela famosa palavra, né? Ah, você é muito abelhudo, né? Então, o sanguíneo, se ele não tiver trabalhado, né, no equilíbrio, no autocontrole, ele pode ser uma pessoa sem limites, que é muito intrometida nas questões, nas conversas, e isso vai gerar um afastamento, uma dificuldade das outras pessoas com ele. E isso é bom observar que o temperamento é algo que acontece, é algo que flui, aquilo que é o natural da pessoa, é in natura, ok? Então, não é que é premeditado, faz isso com propósito, não. É o temperamento dessa pessoa, que precisa ser polido, ok? Tem o sanguíneo, sempre que ele não sabe, né, o que fazer, ele vai falar, tá? Então, a fala é a expressão do sanguíneo no mundo, né? Então, ele pensa, ele fala, né? Enquanto ele pensa, ele já está falando, já está comunicando, ok? Ele é bastante medroso e inseguro, uma característica, por mais que ele não pareça, né? Ele
tenta demonstrar, né, passar uma autoconfiança, porque ele é bom com as palavras, ele é bom com as situações, mas ele tem uma dose bem grande de medo e insegurança, tá? E o sanguíneo tem uma dificuldade incrível, assim, absurda, com uma questão da concentração. Lembra que eu falei? Se ele está aqui, né, fazendo algo, né, nós vamos ter duas coisas aí. Uma dificuldade de concentração naquilo que ele está fazendo, e aí, então, qualquer coisa dispersa, e nós vamos ter, por causa disso, uma dificuldade em execução de projetos. Então, na busca da sua autorrealização, na busca de projetos pessoais, de alvos, de metas, ele vai ter muita dificuldade, porque ele tem dificuldade nessa perseverança, nessa persistência, nessa concentração, nessa dedicação que as coisas precisam, tá? Para acontecerem de fato, ok? Como eu falei, o sanguíneo, ele é extrovertido, comunicativo, ele é para fora, e ele é emocional, né? Então, as emoções estão à flor da pele, né? Ele vai ser muito, eu não estou com vontade de fazer tal coisa, e não faz, entendeu? Eu estou com vontade de tal coisa, de ir em algum lugar, ou de comer alguma coisa, então ele vai fazer de tudo, né, para suprir aquela vontade. Então, né, o sanguíneo, né, já fala isso de sangue, né? Então, de ser uma pessoa emocional, né? De ser uma pessoa ativa, prática, né? Então, ele é uma pessoa que tem as emoções à flor da pele. Ele pode estar num momento chorando e no outro momento sorrindo, dando gargalhada, tá? É bem comum isso acontecer. É um temperamento que é influenciado pelo ambiente. Da mesma forma que ele influencia, que ele leva as pessoas para querer estar em projetos, fazer coisas, né? Ele é o promotor, né, de eventos, vamos assim dizer. É um bom termo, um bom nome para o sanguíneo, que é o promotor de eventos. Ele gosta desse movimento, né? Então, como diria o meu marido, mas gosta de uma festa. Falei, se eu pudesse fazer uma por fim de semana no mês do meu aniversário. Então, o sanguíneo, ele busca situações para que possa haver festa, alegria, pessoas, né? Então, ele é essa pessoa. Então, assim como ele influencia, ele também é influenciado. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de agradar as pessoas. Então, com essa necessidade de agradar as pessoas, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade em dizer não. Porque ele é a pessoa legal, ele é a pessoa comunicativa, ele é a pessoa simpática, a pessoa que é amiga de todo mundo, que todo mundo gosta dela, né? Então, ele não pode gerar um ambiente que vai repeli-lo, porque isso vai gerar uma rejeição, vai gerar um incômodo, um desconforto muito grande nele, ok? Então, nós vamos ter isso aí, tá? Não aguentam pressão. Então, a gente pode, né, pensar em pressão, trazer como exemplo o apóstolo Pedro, né? Então, o apóstolo Pedro, ele foi um sanguíneo nato, né? O maior exemplo de sanguíneo dentro da Bíblia é o apóstolo Pedro. E ele foi a pessoa que, antes de Jesus terminar de falar o que ia acontecer com ele falou, não, isso não vai te acontecer, você não vai morrer. E ainda falou assim, não, mesmo que todos te deixem, todos te abandonem, né? Eu sou capaz de morrer por ti, né? E aí nós sabemos, né, o que diz a história. Nós sabemos o que diz a palavra, né? Pedro, ele não deu conta da pressão. Né? E esses tempos eu estava lendo, revisando esse conteúdo, vendo algumas coisas no livro, né, que eu vou indicar para vocês. E ele fala, inclusive, sobre como Pedro se comportou diante da pressão, né? Ele chegou a bravejar, a xingar, ele ficou extremamente irritado, extremamente zangado, né? Com aquela pressão, com aquela cobrança, né? De, você estava com ele, você era um deles, né? Então, ele chegou a praguejar, essa é a palavra que diz lá no livro. Então, nós vamos ver aí essa atitude, né, de Pedro, o sanguíneo, ok? E aí nós vamos ter algo interessante do sanguíneo, que é uma pessoa extremamente prática e aventureira. Ela gosta da emoção, ela gosta do diferente, ela gosta de coisa nova.
né? E aí não tem como eu falar do sanguíneo sem falar de mim, né? Eu brinco que falo assim, ai, se eu pudesse eu pulava, nem falava, né, do sanguíneo, dos defeitos sanguíneos, porque eu tô me entregando, né? Mas estava essa semana conversando com meu marido sobre algo que a gente está querendo fazer, mudar, né, na casa. Ele olhou assim, a sanguínea gosta de uma novidade, de uma mudança. Eu falei, adoro, amo, amo. Ele falou, eu sei, né? Então, o sanguíneo é essa pessoa que gosta de novidade, que gosta de aventura, que gosta dessa emoção, né? Gosta Ele tem uma dificuldade enorme com rotina, com aquela coisa previsível e monótona e sistemática, né? Então, ele tem muita dificuldade em manter rotina, em ter disciplina, né? Então, a disciplina é uma dificuldade, né, para o sanguíneo, tá? Então, a inconstância, né, a disciplina são, digamos que, o calcanhar de Aquiles ali, né, a parte mais frágil do temperamento sanguíneo, ok? A parte prática, né, então, assim, tudo que envolve muita teoria, isso enfada, isso cansa, isso desgasta o sanguíneo, ok? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida sobre o sanguíneo? Gostariam de perguntar? Eu vou deixar aberto aqui, pode mandar aqui para mim no chat rapidinho, que vocês já foram se identificando aí, né? Sanguínea. Eu brinco com o sanguíneo, ele sem querer, ele chega chegando. Ai, Adeus. Eu te entendo, eu sou pessoa. Isso mesmo. Então, é muito legal porque a gente vai se identificando. Então, eu quero que você, no decorrer da aula, vá olhando para você e também observe as pessoas dentro da sua casa, principalmente. Se você tem filhos, eu quero indicar um perfil lá no grupo depois, que é uma pessoa que fala sobre os temperamentos das crianças. Ela dá aula ela é uma educadora, e ela ensina professores e pais sobre isso, sobre esse tema. Desde pequenininha, ela já ensina a identificar os temperamentos, e isso ajuda muito. Eu assisti um vídeo essa semana dela, no Reels, e ela falando sobre como lidar com o filho colérico. O filho colérico, se você impõe, você vai ter um problemão, você tem que desafiar. É uma forma diferente de educação, entendeu? Não se perde a autoridade, você vai saber lidar. Ó, já pensou? Aí você vai identificando. Então, observe você e observe alguém da sua casa também, da sua família, né? Comece ali a mapear os seus, porque com os seus você consegue já melhorar, né, muito a vida das pessoas, a sua vida. Foi assim comigo, né? Quando eu conheci esse tema, esse assunto foi libertador, porque eu comecei a me conhecer e a conhecer as pessoas da minha casa. O temperamento da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, do meu pai. E aí lá em casa, cada um é um. É muito engraçado. Então, a gente evita muitas coisas quando a gente entende temperamento, ok? Eu vou citar para vocês agora, para a gente fechar o sanguíneo, algumas, algumas áreas de trabalho que são melhor, né, desempenhadas, tem mais a ver com o sanguíneo, tá? O sanguíneo se dá melhor, né? A pessoa de temperamento sanguíneo. É a área de vendas, então são bons vendedores, tá? Oradores, né? Essa comunicação com o público, atores, políticos e líderes, ok? Então, nós temos aí 5 áreas, né, de trabalho, de atuação, e tudo aquilo que está ligado a essas, né? Então, a gente vai ter aí, tá? Vendedores, isso, muito bom. Atores, políticos e líderes. E eu acredito que é isso que nós precisamos, né? A maior parte do nosso tempo, ele vai ser se relacionando, né? E quando nós temos um alto nível de exigência com os outros, querendo que os outros pensem como nós, ajam como nós, isso gera muito desgaste nos nossos relacionamentos. Então, quando a gente entende, né, os temperamentos, a gente relaxa, né, a gente aprende a respeitar, a admirar as virtudes que o outro tem, a ajudá-los nas suas fraquezas,
porque a gente começa a perceber as nossas fraquezas também, porque a gente vai ter um encontro com a nossa realidade, né? O encontro com a verdade, né? Não tem nada mais libertador, né? A própria palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a gente tira julgos, pesos de nós e também sobre os ombros dos outros, né? Então, é bem importante, tá? Então, o sanguíneo. O sanguíneo, ele vai ser o personagem bíblico, o Pedro, né, como eu citei, que era impulsivo, né, cortou a orelha do soldado quando não deveria, né, sempre fala muito, né, no Novo Testamento você vai ver toda a narrativa, Pedro sempre se manifestando, Pedro sempre falando, né, então isso vai ser exposto ali. A questão de negar, né, mas depois também a inconstância de Pedro é representada numa transformação em uma pessoa constante, né, que é pedra, né? Então, nós vamos ver aí essas nuances, né, do temperamento sanguíneo dentro da palavra, tá? Com o personagem Pedro, tá? O sanguíneo é a pessoa motivada por pessoas, então esse é um resumo, tá? Motivado por pessoas. A sua força está na influência, né, no ambiente onde ele influencia, e a sua fraqueza está na inconstância, ok? Agora vamos para o desafiador mundo dos imperativos coléricos. Será que tem algum colérico aqui nessa aula de hoje? Se tiver, é porque tem um objetivo e um foco, senão eu nem estava aqui. Mas tem uma que vai entrar depois ainda que eu sei. O desafiador mundo dos imperativos coléricos. Lembra que eu falei que são extrovertidos, introvertidos, emocionais e racionais, ok? Você tem que aprender isso, porque isso é uma aula, ok? Então, o sanguíneo é extrovertido e emocional. O colérico é extrovertido também, só que ele é racional. Ele não é emocional, ele é extremamente racional. Eles são conquistadores, são pessoas altamente produtivas. É o sobrenome do colérico. Na cabeça dele é o seguinte, se você não estiver produzindo, você está fazendo o quê no mundo? Você está só ocupando espaço. Tipo, você está fazendo o quê? Então, eles são pessoas de um nível altíssimo de produtividade, de conquista, de avanço, de realmente de fazer acontecer, tá? Então, se você conhece uma pessoa de muito sucesso, seja na vida profissional ou ministerial, eu vou dizer para você, eu vou chutar que essa pessoa ela é colérica, tá? Por quê? Porque eles são pessoas movidas por objetivos, por metas. Eles são pessoas intencionais em um propósito, ok? E por que eu não falei que se você vê uma pessoa com uma família muito boa, né? Muito organizada, muito, né, conquistou nessa área, é um colérico? Porque é aí que está a dificuldade do colérico. Eles são inflexíveis. Eles têm uma dificuldade muito grande com relacionamentos, por serem pessoas obstinadas nos propósitos, na visão que eles têm e nos seus ideais. Então, isso faz com que o colérico seja uma pessoa difícil de relacionamento. Isso faz com que ele seja uma pessoa inflexível nos seus ideais, nos seus princípios, ok? Nas suas verdades, por assim dizer, tá? Então, nós temos aí o colérico. São pessoas dinâmicas e práticas. São muito objetivos. Eles gostam, assim como o sanguíneo, de novidades, né? Então, eles são pessoas inovadoras, são sempre em busca de novidades. Eles têm uma liderança nata. Então, se tem um temperamento que tem uma liderança mais, assim, espontânea, é o colérico, tá? Eles gostam disso, eles gostam desse papel, dessa função, eles gostam, na verdade, de ter o controle da situação, né? E como se tem o controle? Se tendo a liderança, né? Podemos assim dizer. É comum nós vermos líderes coléricos que eles não sabem para onde eles estão indo, mas que jamais vão transparecer isso para a sua equipe, ok? Então, eles são líderes e o ambiente que eles estão, se eles não tiverem nesse papel, nessa função de liderança,
provavelmente, em pouco tempo, eles vão deixar esse lugar, tá? Porque é algo que eles buscam ter até mesmo no relacionamento conjugal. É como se perdesse a graça se não fossem eles, né? Ou se não for ele que estiver liderando, né, ali a relação, ok? Pouco sensíveis são pessoas firmes e determinadas, né? Então, essa firmeza, essa determinação, esse foco e, ao mesmo tempo, né, essa insensibilidade, né, emocional, assim dizer, faz com que eles alcancem, né, aquilo que se propõe, ok? Eles são obstinados e muito otimistas. Pode estar todo mundo vendo que está dando tudo errado, mas um colérico ele vai continuar fazendo aquilo que ele está fazendo, tá? Porque ele tem um otimismo exacerbado. Autossuficientes, impetuosos e geniosos, tá? É um temperamento de uma pessoa firme. É uma pessoa que, você não pode, não quer? Problema seu, não tem problema, eu vou continuar fazendo, eu vou ir, eu vou ser, e pronto, acabou, né? Elas não se deixam abater, né, por situações, por pessoas. Elas são as menos afetadas por desafios que se colocam. Na verdade, elas são motivadas pelos desafios, né? Então, elas vão ser as menos afetadas por percalços no meio do caminho, ok? Irado e agressivo, nós temos essas duas características também. Essa pessoa ela tem uma agressividade, ela é mordaz e sarcástica nas suas falas, nos seus posicionamentos, nos seus olhares. Então, você vai ler ali o comportamento do colérico, né? Com essa fala. Ela tem uma tendência do temperamento mesmo, natural, à aspereza e até mesmo à crueldade, tá? Então, tem que acontecer isso mesmo, porque não... Né? Porque assim mesmo. Então, ela não vai ser sensível, ela não vai ser né, se compadecer, ser cheia de compaixão, né? Isso não é natural do seu temperamento, ok? O sucesso do colérico é atribuído à sua determinação e não à sua capacidade inata, tá? Então, esse sucesso, né, pode ser atribuído mais à sua determinação, ao seu objetivo, à sua capacidade de manter o foco, né, de não se distrair, e não a uma capacidade inata. Tá? Então, realmente, uma perseverança que existe aí nesse temperamento do colérico. Ele tem uma incapacidade de executar trabalhos minuciosos e precisos. Trabalhos, situações que precisam que ele seja muito minucioso, detalhista. Isso não faz parte do perfil do colérico. O colérico é uma pessoa de visão ampliada, tá? É uma visão, lembra que nós falamos uma visão de liderança? E a visão de liderança, ela não pode ser mínima, né? Minimizada, micro, ela precisa ser macro. E isso o colérico tem né, para dar e vender, que é uma visão ampla, né? Uma visão grande, ok? Tudo que o colérico faz, lembra que eu perguntei, será que tem algum colérico aqui? Porque se tiver um colérico aqui, ele sabe muito bem o que ele veio buscar. Por quê? Porque tudo que o colérico faz tem um propósito e um significado, né? Então, se o colérico vem assistir uma aula dessa e é interessante, realmente está suprindo a expectativa dele, ele fica. Senão, ele vai embora sem peso nenhum na consciência. O colérico chega num lugar, ele lê o ambiente, ele lê as pessoas, ele já emite a opinião dele, mesmo que não seja externalizada, mas ele já emite para ele mesmo a opinião dele a respeito daquele lugar, daquelas pessoas, o que ele ia mudar, o que está errado, o que está fora do lugar, o que não é para ser assim. Então, isso tudo ele faz, né, com a sua autoconversa, né, com a sua análise pessoal, tá? O colérico não tolera desistentes. Na verdade, ele tem horror às pessoas que desistem, que paralisam, né, que veem dificuldade nas coisas, né? Por quê? Porque ele tem um alto nível de otimismo. Independentes, desfazem-se de relacionamentos com facilidade. O colérico é o seguinte, se você está com ele, ele está com você. Se você não está, ele não vai se doer de maneira alguma. Ele vai dizer assim, vai tarde. Você fala, mas não faz sentido. É a pessoa que antes de ontem, estava, né,
com maior carinho, com maior, né, assim, não de melosidade, de jeito nenhum. Se é uma pessoa melosa, né, se é uma pessoa de abraço, de afeto, reveja, porque não é colérico, tá? Eles são poucos, pouco tato, poucas palavras, eles não são calorosos no sentido de amáveis, lembra? Não são emocionais, eles são racionais. Mas é uma pessoa de que quando tá junto, se ela tá perto de você, é porque ela tá com você, né? E na hora que, por algum motivo, você não estiver mais com ela não vai sofrer nenhum abalo, ela não vai ter nenhuma dificuldade de seguir adiante sem você, tá? Então, ela se desfaz de relacionamentos com muita facilidade. Difícil de relaxar e se divertir em família. É um temperamento que tem dificuldade de desfrutar das coisas, tá? De desfrutar do resultado, de desfrutar da conquista, de desfrutar realmente de um deleite, de um descanso, tá? Então, por quê? Porque ela está sempre pensando, sempre projetando, sempre arquitetando, sempre visionando, sempre se movendo, né? Ah, chegou uma conquista, mas já tem outro objetivo, já tem outra meta, já tem outro sonho, não pode parar. Essa é a mentalidade do colega, tá? Não se importam com o que os outros pensam. Afinal, quem está pensando é você. Então, o problema é seu. É literalmente assim para um colega. Né? Enquanto outros temperamentos, né, deixam de fazer coisas ou de se posicionar, não, porque o que vão falar, o que vão pensar, o que vão achar, o colérico não está nem aí com a paçoca. O problema é seu. Eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso, eu falo. E se não gostou, problema. Entendeu? Quem não gostou foi você. Então, ponto. Ok? É mais ou menos isso. Alguém se identificou aí com o temperamento colérico? Tem alguém em casa que é? Conta para mim aqui. Vou falar para vocês agora os principais áreas de trabalho do colérico, tá? As principais áreas de trabalho. As profissões, tá? Eles são, na sua maioria, diretores de empresas, generais, construtores, eles gostam de construir, de ver realmente a coisa acontecendo, soldados, políticos e administradores, ok? Então, vai ter toda essa habilidade, né, de resolver problemas, passar por desafios, tá? Então, essas são as principais funções. O personagem bíblico, eu sempre gosto de citar para a gente que tem o princípio, né, na palavra, na fé, e fica muito legal de entender, é o apóstolo Paulo, né? Ninguém passou o que o apóstolo Paulo passou, ninguém suportaria, né, o que Paulo passou se não fosse realmente um colérico, né? Então, nós vamos ver em vários textos, e nós vamos ter Paulo no início, uma pessoa sem sensibilidade, sem amorosidade, sem todo esse afeto, transformado, né, depois nós vamos ver nas suas cartas, né, o amor, né, que ele demanda, né, ali, que ele manifesta, na verdade, para com os discípulos, os filhos na fé, né? Então, a gente vai ver ali um processo de transformação na vida de Paulo, de um colérico nato, né, para um colérico polido, podemos assim dizer, ok? O colérico, ele é motivado por tarefas. O sanguíneo é motivado por pessoas, o colérico é por tarefas, ok? A força dele está no confronto, né? Então ele tem uma habilidade de confrontar, de se posicionar, né? Como nenhum outro. A fraqueza do colérico é o orgulho, essa autossuficiência, né? De que não preciso de nada, não preciso de ninguém. E, né, quando eu falei da questão da família, o colérico tem dificuldade, por quê? Porque ele quer as coisas do seu jeito, né? E ele pode chegar a ter conflitos com familiares, às vezes com filho, por exemplo, que se for do mesmo temperamento, vai acontecer aquilo que a gente ouve. Dois bicudos não se beijam. Né? Então, aquelas famílias que às vezes tem pessoas que não se falam, né? Há 5 anos, 10 anos, né? Porque são, né? Os outros temperamentos podem acontecer também, né? Mas no sentido do colérico é por causa da inflexibilidade, ok? Então, a fraqueza é essa área de orgulho, essa área de autossuficiência. Certo? Beleza até aqui? Alguém mais se encontrou? Tem alguém que já está achando que
que é colérico, ou o segundo temperamento aí vai ser um colérico, ou se tem um marido colérico, filho, sogra, sogro. Um de cada vez, quando eu brinco. Muito bom. Muito bom, muito bom. Agora vamos para o fascinante e intrigante mundo dos melancólicos. Nós falamos já dos dois extrovertidos, que é o sanguíneo e o colérico. Um é emocional e o outro é racional. Agora nós vamos falar sobre o melancólico. O melancólico, ele é introvertido, emocional, ok? Emocional, que nem o sanguíneo, tá? O melancólico é uma pessoa de uma mente muito privilegiada, é uma mente fértil, podemos assim dizer. É uma pessoa que tem uma densidade de pensamentos gigantesca, tá? É uma pessoa com muita criatividade, com muita imaginação, é uma pessoa que ela cansa, né? Na verdade, ela cansa muitas vezes o seu físico, pela gama, né, de energia nos seus pensamentos, no campo dos pensamentos, ok? É uma pessoa extremamente talentosa, detalhista, perfeccionista e também apreciadora de belas artes, tá? É a pessoa que faz tudo com muita dedicação, com muito zelo. O melancólico, ele pensa o seguinte: se não for para fazer bem feito, eu nem faço. Esse é o seu lema. Tá? Então, é uma pessoa com muita dedicação naquilo que ela for fazer. É analítica, pessoa que analisa as pessoas, os ambientes, as questões, pensa, repensa, pensa de novo, né? É uma pessoa abnegada, né? Abnegada é aquela pessoa que ela se sacrifica pelos outros, né? Ela tem um alto sacrifício, né? Em prol das pessoas. E é uma pessoa muito leal, é um amigo leal. O melancólico, ele tem uma dificuldade de confiar muito grande. Então, para você se tornar um amigo do melancólico, você foi muito analisado, muito avaliado, muito testado. E aí, então, depois, você chegou, então, né, nesse lugar de ser amigo, tá? E aí pode ter certeza também que você vai ter um amigo para a vida toda, no sentido de lealdade, tá? O melancólico tem uma ira reprimida, né? Então, ele é uma pessoa de dificuldade de expressão fora, né? Lembra que ele é introvertido, né? Então, o mundo dele, o centro dele é dentro dele, né? E aí ele vai, então, guardar, né? Muitas vezes ele vai guardar porque ele não consegue, ele não se posiciona na expressão disso diante das questões, das pessoas, das situações, né? Dos ambientes, daquilo que lhe falam, fazem. Então, ele tem uma dificuldade de se posicionar, tá? Então, ele vai ter uma gama, né? De emoções para lidar, ok? Dificuldade de delegar, autoridade de tarefas. Por quê? Porque ele tem uma desconfiança inata na capacidade alheia, tá? Então, por ele fazer tudo muito bem feito, com muita primazia, com muita excelência, ele vai ter dificuldade de confiar que o outro vai fazer bem como ele, né? Então, ele vai ter uma dificuldade em delegar a tarefa, em dar autoridade, porque ele vai sempre querer fazer, porque ele sabe que ele vai fazer bem feito, né? Então, aí acaba tendo uma dificuldade de treinar as pessoas, de ajudar as pessoas a terem autonomia, responsabilidade. Então, isso seja dentro de casa, no trabalho, no ministério, né? Então, é uma fraqueza que o melancólico precisa superar. Já mencionei que ele tem dificuldade de se impor, né, diante das situações que o contrariam, tá? Então, ele pensa, repensa, mas ele não se posiciona, ele se questiona, na verdade, por dentro. Ele é genioso, pessimista, egocêntrico e autopiedoso, né? Então, é comum do sanguíneo, do melancólico, ser pessimista, tá? O oposto do sanguíneo, na verdade. Então, o melancólico, ele vai ter essa característica nata, sabe? Por isso que vem o termo melancólico, né? De melancolia, né?
então, o pessimismo, tá? Então, ver o copo meio vazio, tá? Idealizador, então ele tem, como ele tem a parte da mente muito aguçada, né, muito analítica, muito planejamento, um planejador nato, o melancólico, ele vai idealizar, né, ele vai criar um cenário ideal, seja para um relacionamento, seja para uma carreira, né, seja para um projeto ministerial, então vai ser uma pessoa que vai idealizar tudo com perfeição, né? Então ele tem um perfeccionismo, então ele está uma autocobrança com ele e para com as pessoas também, ok? Então ele é uma pessoa que idealiza muito, e aí ele pode chegar a ser uma pessoa que sofre muito, né? Porque idealiza muito. Podem ser vingativos, críticos, inflexíveis, amuados e antissociais, tá? Então, eles têm uma dificuldade de sociabilidade, né, de relacionamento, porque são desconfiados, né? Eles são críticos, né, com as pessoas, eles são autocríticos também, tá? Então, esse sentimento, né, de vingança, né, e pode estar ali presente, né, bem comum estar presente no melancólico, ok? Tem sentimento de autopiedade, acho que eu já comentei aqui em cima, e ele carrega um complexo de culpa. Ele sempre vai se lembrar mais dos seus erros do que do seu sucesso. Tá? Então, ele tem uma facilidade, né, de focar nos erros, nos seus fracassos, naquilo que não deu certo, do que naquilo que deu certo, naquilo que funcionou, naquilo que ele teve o sucesso. Tá? Então, é um mecanismo, né, que precisa ser modificado, precisa ser alterado aí, na mente, né, nas emoções do melancólico. Ele tem aversão a críticas feitas por ele mesmo ou por outras pessoas. Tá? Então, ele é uma pessoa que tem aversão à crítica. Ele tem... Você quer matar o melancólico, na verdade, você critica ele. Tá? Então, a crítica, ela embota, ela bloqueia, ela paralisa o melancólico por anos, por uma vida. Eu conheço esse assunto, já tem, 6 anos que eu conheço esse assunto, ministro esse assunto, tá? A gente tem experiência clínica, né? Formação há 7 anos, quase, e também pastoral há mais tempo, né? Aproximadamente 15 anos de liderança ministerial. Então, a gente conheceu muita gente, a gente conviveu com muitas pessoas, a gente ouviu muitas histórias, a gente fez muitos acompanhamentos, e uma forma de paralisar, de bloquear um melancólico, porque eles têm uma capacidade incrível. Os melancólicos, eles são fabulosos naquilo que eles vão fazer. Mas, porém, entretanto, todavia, muitas vezes eles não acreditam nisso, eles não se percebem dessa forma, não se enxergam assim, logo, eles não se movem dessa forma. Faz sentido para vocês? E aí todo mundo vê, todo mundo acredita, todo mundo, mas eles não se enxergam assim. E aí o que pode ser feito? Nada. Porque está na mão de cada um fazer a sua história, né? A gente pode dar palavra, a gente pode direcionar, a gente pode, né, dar crédito, a gente pode motivar, né? A gente pode dar um suporte, mas cada um é responsável por si, né? Então, esses complexos, né? Complexo de culpa, tem um complexo aqui também de inferioridade, né? Que ele tem sempre uma série de desculpas, né? Ele tem, porque ele não acredita nele, né? Então, ele tem essa dificuldade, essa insegurança, esse pessimismo. Então, ele tem uma série de desculpas para dar para cada proposta que lhe é feita, né? Então, ele é capaz de sentir as maiores amarguras da vida também, ou nutrir os maiores ressentimentos, tá? Como eu falei, é a pessoa introvertida, é a pessoa que fica ali nela mesma, né? Que se ela não for trabalhada para sair, né, desse casulo, ela não desenvolve aquilo que pode desenvolver, tá? O fracasso é uma experiência devastadora para o melancólico,
Fracasso, né? O fracasso pode destruir, né, o melancólico em alguma área, tá? O maior problema do melancólico vai ser a depressão, tá? Que é essa ruminação, essa estagnação no passado, né? Aquilo que não deu certo, aquilo que não aconteceu, naquela pessoa né? Então, por isso que ela vai ter essa gama de sentimentos, né? Que vão estar conectados aí a essa dificuldade, né? Que o melancólico tem, que é realmente ser tomado, né? Pelos pensamentos. Ele não souber gerenciar isso, ok? E agora eu vou vou mostrar para vocês fantástico. Alguém se identificou aí com a melancólica? Alguém em casa? Filho? Marido? Amiga? Ó, eu vou falar para vocês as profissões do melancólico. Vocês vão ficar chocados. Chocados com quantas coisas, né? É o que mais tem possibilidades aqui, né? Que nos é apresentado no conteúdo, né? Cientistas, descobridores, artistas, músicos, compositores, dançarinos, arquitetos, engenheiros, filósofos, inventores, teóricos, missionários, todos esses são profissões, né, onde os melancólicos vão se identificar e vão se desenvolver da melhor forma possível, tá? Então, a gente vai ver aí muita parte das artes, né? Áreas onde é necessária essa introspecção, essa análise, essa mente, né? Inteligente, criativa, privilegiada, que é do melancólico. É ou não é interessante, né? Personagem bíblico que eu gosto de mencionar é Moisés. Moisés foi aquele que eu brinco, Deus quase teve que descer e falar, Moisés, vai que eu estou te mandando. Por quê? Porque o melancólico ele é inseguro. Ele tem um complexo de inferioridade, um complexo de culpa. Então, eu não posso, eu não consigo, né? Eu errei nisso, eu falei naquilo, né? Então, Moisés é o personagem bíblico. Né? Eu acho interessante porque Deus poderia ter escolhido um colérico para liberar o povo, né? A ser liberto. E Deus escolhe o improvável, Moisés, aquele que não gosta de ser exposto, porque o melancólico ele é extremamente discreto, tá? Ele gosta de entrar mudo e sair calado dos lugares. Ele não é aquela pessoa que chega. Quem chega assim, chegando, ele já vai o sanguíneo. Espalhafatoso, né? O sanguíneo. Ele gosta de ficar dele, quer que ninguém exponha ele. E aí Deus vai e escolhe Moisés, né? Cheio de dificuldades, de fragilidades, e coloca ele para ser o líder, né? Para ser o libertador. Então, como ele teve, né, que se desenvolver, e aí nós vamos olhar no livro de Êxodo, que vai detalhar a mobília, toda a parte do tabernáculo, como, né? Tantos detalhes, tantas coisas importantes ali que eram para ser escritas, que eram para ser colocadas, se não fosse um melancólico, não ia dar conta, não ia conseguir cumprir, né? Então, eu quero já deixar aqui, né? Deus nos chama para cumprir um propósito, e o nosso temperamento tem tudo a ver com o propósito que Deus nos deu, né? Para cumprir, para viver, tá bom? Moisés era motivado por... Moisés, ó. O melancólico é motivado... Eu creio que era. Profeta Jeremias. Considerado, né? Ainda temos Lamentações de Jeremias, né? Lamentações, é isso mesmo. Motivado por tarefas, o melancólico é. Lembra? O sanguíneo é por pessoas, o colérico é por tarefas, o melancólico é por tarefa, e aí nós vamos ter o fleumático, que é por pessoas, ok? Então, a gente colocou aqui também a área de como a pessoa se motiva, o que motiva ela. Então, o melancólico gosta de fazer as coisas, tá? Organizar, ele é ótimo na organização. A força do melancólico está na sua visão. Ele é uma pessoa que tem uma visão detalhada, uma visão também ampla. É uma pessoa que identifica as coisas, que percebe,
porque ela tem essa análise, né? Faz parte da sua essência, ok? A fraqueza do melancólico é o pessimismo, tá bom? Então, o pessimismo é algo que o melancólico precisa vencer, ok? Vamos agora para o último temperamento, que é o fleumático. O mundo relacional e tranquilo dos fleumáticos. Eu brinco que o fleumático é o seguinte: ele nunca vai morrer do coração, mas ele vai matar alguns do coração. Ele pode matar alguns do coração. Porque aquela pessoa tranquila, aquela pessoa da paz, aquela pessoa zen, aquela pessoa que não tem pressa para nada, nem quando deveria ter pressa, tem. Imagina quando não precisa. Essa é a pessoa. Você identifica um fleumático até pela sua fala, você identifica pelo seu caminhar. Aquela pessoa que anda lentamente, tranquilamente, você fala, pelo amor de Deus, tira o pé da minha janta, vamos, faz, reage. Esse é o fleumático. Para o fleumático, tudo está sempre bom, sempre tranquilo. Então, o fleumático, ele é introvertido. Nós falamos de dois extrovertidos e um introvertido. Agora, a gente vai falar do último introvertido, que é o fleumático. E ele é um introvertido racional. Racional, assim como o colérico, né? Ele é introvertido e racional, ok? Ele é uma pessoa fácil de convivência. De todos os temperamentos, o que se dá bem com todos eles e todos se dão bem com ele é o fleumático. O fleumático, ele não quer guerra com ninguém. O fleumático, ele dá uma boiada, umas 30 boiadas para não entrar na discussão, porque ele não vai entrar. Você vai discutir sozinho, entendeu? Então, o fleumático, ele não tem um perfil de confronto, de conflito. Ele é uma pessoa que ele sai, ele abandona qualquer ambiente, qualquer situação de conflito, ok? É uma pessoa calma e acessível, né? As pessoas, uma pessoa amigável, uma pessoa, a gente chama o fleumático de o senhor simpatia, tá? Ele é uma pessoa que está sempre tranquila, sempre acessível, sempre querida, digamos assim. E é uma pessoa que trabalha muito bem em equipe, né? A gente fala que o fleumático, ele é a pessoa da cooperação, da equipe, das pessoas, tá? Diplomatas têm aversão a conflitos. Então, aquela pessoa que vai sempre tentar intermediar situações para que todo mundo fique bem com todo mundo, ok? Ele tem uma tendência à passividade. Então, essa calma do fleumático, essa tranquilidade do fleumático, esse conforto do fleumático, isso é um alto nível de comodismo do fleumático, entendeu? Então, ele tem uma tendência à passividade. O fleumático pouquíssimo se move para qualquer coisa que seja. Ele tem um perfil conservador e acomodado. Então, para o fleumático é o seguinte, se tem arroz e feijão para o almoço, ótimo, arroz, feijão e ovo. Tem picanha? Ótimo, do mesmo jeito. Ah, não, tranquilo, não tem problema não, vai dar certo. Essa é a fala do fleumático. Não vai dar certo. Não, fica tranquilo. Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu tinha um amigo da faculdade, fleumático no mundo. E aí ia ter prova, eu falei, fulano, vai ter prova, não, assim, não, vai dar tudo certo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é bem assim. Não, já fica tranquila. E eu falei, meu Deus. E quando eu entendi os temperamentos, eu falei, descobri. Então, aquela pessoa tão controlada, ela tem um nível de autocontrole tão grande que as suas emoções estão sempre debaixo de um controle absoluto. Vamos lá. O melancólico é emotivo, né? É emocional, e o fleumático é racional. Né? Uma aluna perguntou aqui qual é a diferença entre o melancólico, né, e o fleumático. Então, o melancólico, ele é profundo, ele é sensível emocionalmente, e o fleumático é o oposto disso. Não se sensibiliza, né? Assim,
o fleumático, ele pode estar num velório, né, todo mundo chorando, pode ser alguém da família dele, e ele não vai esboçar a reação. Ele vai compreender, não é que ele não esteja sentindo, né, aquele momento, mas a forma dele sentir não é emocional, ok? Não é expressiva, não é com lágrimas, né? Então, as emoções do fleumático estão sempre debaixo de um controle absoluto. O fleumático, ele jamais vai se oferecer como líder, tá? O colérico, ele toma liderança e o sanguíneo se oferece. Sem se oferecer, com medo de ser recusado, mas ele tá por ali. Se alguém chamar ele, ele é o primeiro. Mas o fleumático, ele não se oferece, mas ele tem uma capacidade latente de liderança. E a liderança do fleumático, diferente da do colérico, vai ser uma liderança pela cooperação. Ele vai liderar com a equipe, com as pessoas, né? Todo mundo vai se sentir participante daquela liderança. E a do colérico não, é mais realmente na voz de comando do líder, do colérico, ok? Então, o fleumático, ele tem ele subestima a sua capacidade. Por ser acomodado, por ser passivo, por ser tranquilo, calmo, por não ter aquela energia do sanguíneo, na verdade ele tem uma preguiça quando vê um sanguíneo. E um colérico, então, ele fala, não, precisa disso tudo. Ele vai acreditar que ele não é tão bom assim, que ele não é capaz, que deixa isso para outro, nem quero isso, né? Então, ele não acredita na sua capacidade, no seu potencial, mas os fleumáticos são altamente eficientes. Além de eficácia, eu vou falar de eficiência. O fleumático, quando ele quer fazer, preste atenção no que eu falei, quando ele quer fazer, ele é a melhor pessoa para fazer. Mas quando ele não quer, ele vai se tornar a pessoa mais enrolada que você imaginar na sua vida. Ok? Falta motivação no fleumático. É aquela pessoa, como eu falei, eficiente naquilo que ela vai fazer, mas não é uma pessoa de grande ambição, ideal, de muita perseverança, de enfrentar desafios e querer desafios. Não, não. Quem gosta de desafio é o colérico. Quem ama novidade é o sanguíneo. Quem é profundo é o melancólico. O fleumático, ele é a pessoa, como a gente diria, de boa na lagoa. Entendeu? Nada que perturbe a sua paz, por favor. Então, falta motivação, falta empenho, falta realmente, digamos, arregaçar as mangas para que ele possa progredir, entendeu? É muito comum, sabe, às vezes quando eu penso no fleumático, às vezes aquele senhor que trabalhou 30 anos na mesma empresa, na mesma área, fazendo a mesma coisa, porque para ele estar tranquilo, tá bom. Tem exceções? Claro que tem exceções. Nós vamos ver aí muitas vezes um segundo temperamento, né? Aquele que é o secundário, dando um gás em algumas coisas, né? Se essa pessoa ela tem um primário como fleumático, ou ela depende também do ambiente que ela cresceu, né? Então, a gente vai ter coisas que vão mudando, né, essas reações. Mas, comumente, né, de forma comum, o que vai acontecer é isso, a pessoa tranquila, acomodada, passiva ali. Então, no relacionamento conjugal, você vai perceber, é aquela pessoa que concorda com tudo, que não se posiciona, que não... Por quê? Porque ela não quer problema. Gente, ela não quer conflito. Ela não quer confusão com ninguém, então, não, então tá bom. Então tá, vamos fazer assim, pode ser. Ah, o que você quer? Ah, não sei. O que você decidir, está decidido. Entendeu? E isso é algo ruim também, tá? Não pressione para uma decisão rápida. Então, na verdade, o fleumático, eu considero, já respondo isso daí, Liane. Eu considero o fleumático aquele sabonete, que quando você aperta demais, ele escapole, tá? Então, o fleumático, não pressione ele para uma decisão rápida. Porque isso aí vai gerar um estresse em você e você não vai conseguir um bom resultado. Então, tem que ter a forma de nós nos comunicarmos com cada um, com cada pessoa, tá? Então, se você quer uma ação para uma responsabilidade, que o fleumático cumpra, né, uma meta, um objetivo,
você precisa fazer isso com antecedência. Não acha que você falar amanhã, depois da manhã vai estar pronto. Né? Isso aí não vai acontecer, isso aí vai virar um problemão. Não é Agora, se você entregar, por exemplo, na mão de um sanguíneo, ele vai fazer das tripas coração para fazer aquilo. Do colérico, ele vai fazer antes do prazo e muito bem feito, porque o desafio, né, move ele, né? Então, a gente precisa entender as pessoas, precisamos nos entender para que as coisas funcionem melhor, tá? Uma criança fleumática. Então, precisa saber lidar com uma criança fleumática, uma criança melancólica. É diferente. Por isso que eu vou mandar para vocês lá no grupo o link dessa né, dessa educadora que trabalha temperamentos como as crianças. Queridos, se os nossos pais soubessem temperamento, nós teríamos sofrido menos. E se nós agora nos tornarmos pessoas que sabem, que dominam mesmo essa ferramenta, a qualidade de vida emocional, né, psicossocial dos nossos filhos vai ser fantástico, ok? Então, são eficazes e persistentes, o fleumático. Eles têm uma hesitação, indecisão e medo, né? São os problemas mais comuns do fleumático. Hesita, né? É indeciso e também o medo, tá? E o fleumático é aquela pessoa que ela recebe um presente sem fazer estardalhaço, tá? Então, o fleumático é aquela pessoa que ela recebe um presente, ela vai dar um sorriso, eu brinco, o sorriso do fleumático é o mesmo para tudo, é um sorriso, um leve sorriso, tá? Não dá gargalhada, se você vê alguém dando gargalhada, pode ter certeza que não é o fleumático, nunca na vida. Então, eles são simpáticos, mas um sorrisinho de leve. E o humor deles também é sarcástico, mas assim, de leve, sem fazer bagunça, sem fazer barulho. Então, quando um fleumático está numa torcida, né, de futebol, ou recebe um presente, ele recebe aquele movimento, ele participa daquilo ali, mas sem esboçar, sem expressar, sem comunicar muita coisa, diferente de um sanguíneo. Se o sanguíneo está numa torcida, né, se o sanguíneo vai participar de uma carreata, né, meu amor? Se o sanguíneo vai receber um presente, alguma coisa, ele vai ser extremamente expressivo, comunicativo, assertivo naquilo que está acontecendo ali, tá? Falei, meu amor, que meu marido está aqui na aula, então eu falei para ele, vamos na carreata. Ele, meu Deus, não, melancólico. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tipo assim, socorro, Deus. Mas eu gosto, né? Falei para vocês, se pudesse fazer 4 festas no mês de dezembro, que é o meu aniversário. Gente, esse é o fleumático. Que alguém se identificou aí? Vou responder essa dúvida que vocês trouxeram aqui. Vamos lá, o que acontece? No temperamento, nós vamos ter características de todos eles, tá? Então, às vezes, você é uma sanguínea, como eu, mas você vai ter característica lá do fleumático ou do colérico. O que acontece? Nós temos características de todos eles, mas, normalmente, nós vamos ter 2 temperamentos mais predominantes. E nós vamos chamar, né? Eu vou chamar de primário e secundário. Então, tem algumas pessoas que ensinam isso, né, na internet, estudam muito, né, tem cursos, né, na área de temperamentos, são muito fundamentadas também, que vão defender a teoria de um temperamento, né? Mas desde que eu comecei a estudar, desde que eu consigo compreender isso, eu entendo que nós temos um primário, um muito forte, um muito latente, e nós vamos ter um segundo aí um aporte, né, de um segundo temperamento, tá? Então, e isso faz toda a diferença, né? Então, vou dar exemplo, né, do meu esposo. Eu sou uma sanguínea melancólica e o meu esposo é um melancólico sanguíneo, né? O dele é bem equilibrado e o meu eu sou mais sanguínea mesmo do que melancólica, mas eu tenho uma boa porção ainda do melancólico, mas sem questionamentos, né? Vários que estão aqui na aula me conhecem. Eu tenho um sanguíneo muito mais aflorado, muito mais realmente marcante na minha personalidade, né? E ele tem características de sanguíneo muito fortes, mas o predominante dele, no maior tempo, maiores áreas de decisões, de comportamento, de visão de mundo, é melancólico. E isso já faz toda a diferença. Então, observe, são os 2 temperamentos.
os mesmos dois, sanguíneo e melancólico, só que em posições diferentes. Então, isso muda tudo. Meu amor, tá aí. Então, isso muda tudo, entendeu? Então, você vai ter características dos 4, né? Ou talvez de 3 ali, né? Ah, não, tem um que eu não tenho praticamente nada. Ok, você vai ter ali características. Só que você vai ter um predominante, um muito forte, um bem marcante, né? Ou 2, e aí você vai ter esses 2 em equilíbrio. Né? Um bem marcante, um mais de fundo, ou esses 2 mais equilibradinhos. Tá? Então, aí, o que acontece? Existem alguns testes, né? Se quiser, eu mando lá no grupo e tudo, só que hoje eu tenho sido adepta da autoobservação em primeiro lugar, tá? Aí, ó, mesmo temperamento, mas ao contrário, o primário, o secundário, isso mesmo. Então, posso mandar lá para vocês e tudo, mas a primeira coisa que eu acho interessante é vocês fazerem a autoobservação mesmo, no seu comportamento, nas suas reações, nas suas atitudes. Você age antes de pensar? Ou você pensa muito, pensa e nem age? Então, a gente tem aí, ó, o primeiro exemplo é sanguíneo, o segundo exemplo é melancólico, né? Então, na maior parte do tempo, eu sou uma pessoa super equilibrada das minhas emoções, não me sensibilizo com facilidade, não estouro, né? Não vou ter nem crise de choro, nem de riso, né? Então, eu vou ter uma característica aí de fleumático, né? Então, se eu estiver num lugar que é tudo a mesma rotina, a mesma coisa, eu já me enfado, eu gosto de desafio, eu gosto de coisa de novidade, eu gosto de ação, eu gosto de construir, de liderar. E nós temos aí um colérico, né? Então, não, aquilo que eu falo é desse. Então, a gente vai precisar fazer essa análise. Essa autoobservação vai ser a coisa mais eficaz. Então, é a mesma coisa do processo terapêutico, né? Quando você entra no processo terapêutico, você precisa de um tempo, e nesse tempo você vai se conhecendo, nesse tempo você vai entendendo as suas fraquezas, os seus potenciais, as suas vulnerabilidades, aquilo que você precisa consolidar, aquilo que você precisa mudar. Então, o processo do autoconhecimento na questão dos temperamentos também é isso. Não fique afoito por ter um diagnóstico, né? Mas faça essa autoanálise e também daqueles que estão próximos de você. E comece a se comunicar com essas pessoas da maneira mais assertiva possível, dentro da realidade, da visão de mundo de cada um, tá? Deixa eu citar para vocês aqui as profissões do fleumático, que eu me esqueci. Professores, pedagogos, médicos, cientistas, humoristas, escritores, editores, diplomatas e pastores. São as profissões, né, mais pertinentes, né, ao temperamento fleumático, ok? O personagem bíblico que eu gosto de citar aqui, que é o maior, né, expressividade do fleumático, é o Abraão, né, pela sua fé, né, também pelo medo que teve, né, no momento que ele teve uma perseverança, na verdade, eu falar isso, é o pai da fé que é chamado, né, então ele teve uma perseverança ali, né, na sua caminhada, mas foi uma pessoa que teve medo, ele é motivado por pessoas, lembra? Sanguíneo é pessoas, colérico é tarefas, melancólico é tarefas e o fleumático é pessoas. A força do fleumático está na união, na unidade, né? na cooperação. E a fraqueza do fleumático é o comodismo. Então, o comodismo mata o fleumático na conquista dos seus propósitos, ok? Então, nós precisamos observar que os hábitos, mesmo aqueles mais arraigados, eles podem, né? E devem ser transformados. Então, o temperamento, essa ferramenta não é para você agora, eu sou assim, pronto. Não, é para você entender, porque se você não se entende, você não consegue mudar nada na sua vida, tá? Então, eu sempre digo, você não muda nada que você não reconheça que precisa ser mudado. Então, aqui você tem uma ferramenta de autoconhecimento, você vai olhar, poxa, essas fraquezas, são essas dificuldades, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. E isso aqui que eu tenho de bom, de potencial, de área de força, eu vou fazer o quê? Eu vou usar isso da melhor forma possível. Então, o sanguíneo é a comunicação. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Estou me comunicando, porque essa é a força
do meu temperamento. E o meu dom, a minha habilidade, o meu chamado é falar, é comunicar. Então, eu pego isso, que poderia ser usado de uma maneira errada, ruim, né, que não ia edificar nada em ninguém, né, pelo contrário, né, tem muitas pessoas falando tantas coisas que destroem. Eu pego isso que é inerente, né, do meu temperamento e uso isso da melhor forma. Ah, então, eu sou colérico, eu tenho liderança, né? Então, lidere para coisas boas, influencie para coisas boas, construa coisas boas, né? Então, pega qual é a sua força, qual que é a sua dificuldade. Ah, falar é autossuficiência, orgulho. Então, trabalha isso, né? Então, cada um precisa se conhecer nessa medida para ir, então, desenvolvendo, né? Mudando, melhorando, ok? Então, nós não podemos culpar o temperamento por as suas aberrações de comportamento, pelas suas atitudes grosseiras, não é desculpa, né, para a gente agir de qualquer forma que seja, né, seja conosco mesmo, né, porque a gente não faz mal só às pessoas, a gente faz mal também para nós, né, então a gente precisa, a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e como isso é comunicado com os outros, então a gente precisa olhar isso e aprender com o outro temperamento. Então, o legal disso aqui, mais do que a gente ter um teste, um diagnóstico, é a gente olhar isso aqui realmente como uma forma de nós crescermos, conhecendo também o outro temperamento. As pessoas que convivem conosco, né, daqueles que a gente viu aqui, poxa, não tem ninguém nesse perfil, mas olha, isso aqui é legal do colérico, preciso aprender isso aqui. Ele persevera, ele conquista porque ele é focado, ele renuncia o que precisa para alcançar os seus objetivos. Ai, Deus, vai dar certo. Então, o nosso temperamento ele pode ser transformado. Aí, Thaís. Então, a gente precisa conhecer para a gente mudar, para a gente melhorar, e a gente vai se espelhando no outro. E olha o que eu acho muito interessante, né? Você vai perceber, com certeza, que na sua família o primário dos outros é diferente do seu primário, né? E aí, o que acontece? Nós somos ajudadores uns dos outros, né? Então, aquilo que o outro tem de potencial, de capacidade, de habilidade, às vezes você não tem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar forças. E aquilo que você tem, aquilo que você consegue fazer, realizar com facilidade, às vezes é algo que é um gigante para o outro, ele não consegue, não tem a capacidade. E aí nós vamos somar forças, ok? Isso é inteligência emocional. A comunicação das emoções, elas são importantes de uma forma assertiva. Vou falar isso aqui para a gente fechar. Tenha paciência, Eliane, vai observando, vai com calma, vai observando o seu dia a dia, os seus comportamentos. Quem não anotou, pode rever a aula depois no YouTube, vou colocar lá. E pega essas principais coisas e vai observando, tá? O melancólico, ele precisa aprender a comunicar, a trazer do campo dos pensamentos para as palavras, né? Então, algo que ele não gostou, ou algo que ele quer de uma forma diferente, porque o que acontece? Se ele guarda, alguma hora ele pode estourar com isso. E ele vai jogar de uma maneira que não vai ser legal, né? A gente chama de uma maneira agressiva, né? Então, ele tem que sair da passividade, que é um lado, e ir para o meio, que é a assertividade, né? Eu dei esse conteúdo numa aula, num curso para mulheres aqui em Vilhena, foi fantástico. Então, o que acontece? Quase sempre nós estamos em um oposto na comunicação ou no outro. Ou eu sou passiva, que é onde eu sou permissiva, onde as pessoas fazem o que quer, falam o que quer, na hora que quer e tudo bem, ou eu vou para o outro lado, né? Então, vamos jogar aqui dentro do temperamento. O melancólico e o fleumático, vamos dizer que eles são passivos. E o colérico e o sanguíneo são agressivos, né? O colérico e o sanguíneo impõe o que quer, do jeito que quer, a ideia que tem, a sua vontade, e aí os outros têm facilidade em ser o quê? Passivo. Entendeu? Então, pode ser, tudo bem, não quero confusão, né? E aí vão se anulando a abnegação, passividade, comodismo. E é o que ambos precisam fazer? Chegar na assertividade. Assertividade é um conceito que vai dizer que nós temos capacidade de comunicar o que pensamos e sentimos
de uma forma adequada que não vai ofender o outro, não vai tirar o direito do outro, nem de quem está comunicando, né? E isso para quê? Para que a gente chegue numa comunicação que vai ser eficaz. Então, eu venho o quê? Então, não é tudo do jeito do outro, na hora do outro, como o outro quer. Eu existo, eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu tenho ideias, eu sou uma pessoa, eu tenho identidade, eu venho para aqui, para assertividade. E o outro sai daquilo. Não tem que ser tudo do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu falo. Não. Eu venho para cá, porque eu preciso ouvir o outro também. E o outro vem porque ele precisa ser ouvido também. E aí a gente encontra um lugar que é a assertividade, onde eu tenho limites, Eu dou esses limites para os outros e eu também tenho esses limites dados dos outros para mim, entendeu? Então, é a parte da comunicação, ok? Então, é isso. O temperamento não pode ser um rótulo, não pode ser uma desculpa, precisa ser uma ferramenta para que a gente melhoremos como pessoas, profissionais, como família, tá? Então, olha, se você quiser, reveja esse conteúdo, coloca no 2 lá, como eu brinco, né? Coloca no e-mail no 2 e vão. Eliane, acontece, eu te entendo. A gente vai ajustando, vai equilibrando. Então, vai, revisa isso, pega os principais pontos, observa o pessoal da sua casa e vou mandar. Eu quero indicar 2 livros que eu ia falar. Temperamentos Transformados, Tim LaHaye, tem ele em PDF, vou mandar para vocês. Eu te entendo também, Eliane. E tem o outro, que é Terapia de Temperamentos, que é Arão Amazonas. Eu vou mandar para vocês no grupo o nome dos 2 livros e o autor, e vou mandar o perfil para vocês seguirem no Instagram, uns 2 perfis muito interessantes. Um que é para temperamento sobre crianças. Eu volto e apelo com você que está assistindo agora, ao vivo aqui, você que vai assistir essa gravação dessa aula no YouTube. Observe o temperamento dos seus filhos, trabalhe com seus filhos dentro do temperamento, não exija, né, que o melancólico ou um fleumático haja como colérico ou um sanguíneo, nem vice-versa. Não vai funcionar, você vai adoecer os seus filhos. Nós não queremos isso. Tá? Então, vou mandar para vocês lá e vamos usar essa ferramenta aí para nós melhorarmos, desenvolvermos nosso propósito, nosso chamado, nosso ministério, o nosso trabalho, e com os colaboradores, né, que a gente tiver, com nossos patrões. Então, aonde nós estivermos com pessoas, nós vamos lidar com temperamentos, tá bom? Muito obrigada para você que acompanhou a aula. Se tiver mais alguma dúvida, manda lá no grupo ou no meu PV e a gente vai conversando. Muito obrigada. Semana que vem nós vamos falar sobre síndrome de burnout. Quarta-feira que vem, às 20 horas. Muito obrigada. Prazer, vocês que vieram pela primeira vez. Todo mês nós estamos por aqui com alguma aula para vocês. Beijo grande, Deus abençoe.